R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. Criando filhos saudáveis. O tema desta lição é Criando Filhos Saudáveis. Essa lição trata especialmente da família de José e Maria, que foram os pais de Jesus aqui na terra. E o texto que mostra a maneira como Jesus foi criado começa pelo texto áureo que nós utilizamos. Em Lucas 2,52, Lucas escreveu o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Mais uma vez, repetindo, a essência da lição está no modo como nós criamos nossos filhos. E eu coloquei o seguinte pensamento: quando os pais educam os filhos, sendo compatíveis com os princípios divinos, certamente os filhos serão saudáveis. O texto áureo, não o texto áureo, mas o texto básico da revista, da lição, é o que está em Lucas no capítulo 2, versículo 7, e depois dos versículos 40 ao 52, que nos dizem o seguinte: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora o versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 42 em diante. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, e acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Essa é a leitura básica da nossa lição de hoje.
Permita-me dizer a vocês o seguinte, que abordar a família de Jesus como modelo de criação de filhos saudáveis nos leva a considerar as pessoas, especialmente a partir dos pais, José e Maria, e os seus irmãos posteriormente. Mateus, que escreveu o Evangelho, declara que Jesus tinha irmãos e irmãs. E isto, na verdade, é o que provoca a grande discussão, especialmente entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Reformada. A Igreja Católica Romana sustenta a virgindade perpétua de Maria e a Igreja Reformada rejeita essa ideia, porque acredita que após o nascimento de Jesus, Maria viveu uma vida conjugal normal como esposa de José e com ele teve outros filhos. Está lá em Mateus no capítulo 13, versículos 55 e 56. Entretanto, a família de Jesus teve como pai pais José e Maria. José o pai, Maria a mãe. José adotou a Jesus como filho, o qual, por revelação de um anjo de Deus, entendeu que o que estava no ventre de Maria havia sido gerado pelo Espírito Santo. Esse ser gerado no ventre de Maria não era nada mais, nada menos do que o Verbo divino que se fez carne. Portanto, ao nascer como homem, Jesus identificou-se com a humanidade. Portanto, ele nasceu, foi tratado como qualquer outra criança na fase infantil. Muito bem. Precisamos entender a família de José e Maria como uma família normal. Uma família normal. Vejamos alguns dados gerais da família. Tanto José como Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento de José e Maria aconteceu quando o anjo do Senhor revelou a José que Maria, sua noiva, estava grávida e o filho do seu ventre havia sido gerado pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 ao 25. José, na verdade, só a conheceu sexualmente depois do nascimento de Jesus. Mateus narrou em seu Evangelho esse fato ao escrever da seguinte maneira: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Os filhos de José e Maria depois de Jesus, como entender isso? Jesus foi o filho primogênito de Maria e José. A história bíblica diz que José e Maria tiveram alguns filhos gerados pelos dois, os quais se chamaram de Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais duas irmãs. Existem outros textos no Novo Testamento que declaram que Jesus tinha irmãos, filhos de José e Maria. Está no capítulo 7 de Mateus. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, por isso o rejeitaram. Somente depois da sua ressurreição, seus irmãos, por parte da mãe, Maria, o aceitaram e o receberam. Tiago, por outro lado, talvez o mais incrédulo dos seus irmãos, veio a tornar-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Muito bem. O modo como Jesus foi criado por José e Maria vem nos revelar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, Jesus era um filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca tratou os demais filhos com desprezo. Os dois sabiam que havia
algo especial na vida de Jesus, porque a ele fora revelado que ele seria o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Indiscutivelmente, Jesus foi um homem e um menino que teve um desenvolvimento distinto dos demais meninos da sua época. Ele desenvolveu uma noção e entendimento perfeito das coisas ao seu redor, porque sua natureza divina era impecável. Por isso, enquanto outros meninos eram inaptos, incapazes para algumas resoluções, Jesus era forte no espírito e seu ser possuía um vigor extraordinário. Mesmo assim, sua infância, adolescência e juventude tiveram um desenvolvimento diferenciado, e seus pais, José e Maria, souberam administrar essa diferença sem diminuir a diferença com os outros irmãos. Podemos entender melhor sobre a humanidade de Jesus dividindo a história de sua criação em duas fases distintas. A primeira fase distinta da vida de Jesus era o fato de que ele havia nascido em Belém da Judéia para cumprir a profecia do profeta Miqueias, que diz assim o texto: predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que o Senhor em Israel tem em mente para acontecer, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Muito bem, o seu nascimento é descrito de modo muito simples, quando diz: e deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. Maria cuidou especialmente do seu filho Jesus com os panos que ela tinha em mãos. Mas ao invés de ter um berço de rei, ele teve que ser colocado num coxo para ação aos animais do campo. José e Maria não tinham outra alternativa, até porque a vida deles era simples, e naturalmente aquele filho especial foi contemplado pelos anjos de Deus com a mensagem: paz seja convosco, pois hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e ali lhe deram o nome de Jesus. Levaram também o menino Jesus ao templo para ser consagrado por Simeão, um sacerdote naquela época. Está em Lucas 2, 28 e 29. E outra coisa interessante é que todo o tratamento que Jesus recebeu foi um tratamento semelhante a outros meninos nascidos em Israel. Ele não teve nada diferente, de especial. A segunda fase da vida de Jesus é a sua infância. Como qualquer ser humano nascido nesse planeta, Jesus teve uma infância, porque foi crescendo e aprendendo sob os auspícios de seus pais. E isso vem mostrar para nós algumas coisas interessantes, que a despeito dele ser o Verbo divino que se fez carne, a vida infantil de Jesus foi como a de qualquer outro menino da Judéia, brincando com os outros meninos, conversando sobre assuntos sérios ao mesmo tempo. Ele, na verdade, precisava dos cuidados dos pais, quanto à alimentação, à proteção pessoal, saúde mental
e outros pontos capitais. Ele precisava disso da parte dos seus pais. Outra verdade que nós aprendemos é que quando ainda recém-nascido, José foi visitado pelo anjo do Senhor, que ordenou-lhe que fugisse para o Egito, para escapar do rei Herodes, que queria matar o menino Jesus, pois ele ouvia sempre com a perseguição do rei Herodes como uma ameaça ao seu trono. José e Maria fugiram para o Egito e pouca informação se tem sobre esse período da sua infância até aos 12 anos de idade. Existe em Cairo, numa cidade bem próxima à cidade, um determinado local que ficou conhecido como o local onde Jesus esteve, cresceu e parou logo que José chegou ao Egito. Depois de algum tempo no Egito, morreu o rei Herodes. E o anjo do Senhor voltou a aparecer para José em sonho e lhe deu ordem para voltar para a terra de Israel. E aí vem a terceira fase da vida de Jesus, a sua adolescência. Na narrativa de Lucas, o texto declara que Jesus havia crescido em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. O pouco que se informa da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém. Nessa idade, especialmente, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e acaba se tornando filho da lei. Desde quando o recém-nascido é submetido ao rito da circuncisão, o menino é dedicado ao Senhor e os pais sempre devem observar os deveres religiosos para com a família, comparecendo em Jerusalém para as 3 festas mais importantes de Israel, como a festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Falamos até agora sobre as fases da vida de Jesus Cristo. E nesse instante queremos falar também da fase da sua juventude, dos 12 aos 30 anos de idade, Dos 12 anos de idade até os 21 anos, Jesus teve uma adolescência praticamente desconhecida. Pouco se conhece. Ainda que hajam vários livros escritos tentando quase que adivinhar o que Jesus fazia ou deixava de fazer, na verdade é um período bastante obscuro, não se conhece, a não ser quando ele tinha 12 anos de idade, dentro do templo discutindo com os doutores da lei. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas de fato nos evangelhos. Depois dessa experiência com os doutores da lei em Jerusalém, quando tinha 12 anos de idade, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. O que fazia Jesus na vida de fato? Ele aprendeu desde novo a profissão de carpinteiro com seu pai, seu pai José, e exerceu essa profissão de carpintaria até os 30 anos, visto que José já havia falecido. Então, Jesus ainda fez alguns trabalhos como carpinteiro. É possível que Jesus tenha sido o arrimo da família por esses anos. E quando chegou a idade que Deus havia estabelecido para iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que ele deixou tudo
ele juntou e atraiu homens para se tornarem seus discípulos. Esses discípulos se tornaram seus apóstolos, e para que o evangelho que ele pregava fosse conhecido por toda parte. Muito bem. Uma outra coisa interessante acerca da vida de Cristo nesse sentido é o tríplice desenvolvimento de Jesus. Em Lucas 2, 51 e 52 diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. É interessante perceber esse aspecto aqui, que Jesus, ao assumir sua humanidade, ele foi um bom filho. A Bíblia diz que Jesus era-lhes sujeito, ele se sujeitava a obedecer a orientação de Maria e José. Muito bem. Mas essa parte final do texto bíblico diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Vamos considerar essa primeira parte do crescimento de Jesus em sabedoria. Antes de mais nada, é bom que se diga que Jesus recebeu a educação básica que qualquer menino judeu receberia naquela época. Ele aprendeu a ler e a escrever, e ele viveu uma vida comum como qualquer menino da sua época, porque sua família era uma família pobre. E é interessante nós percebemos que Lucas, que narrou a história de Jesus, ele coloca a sabedoria antes da estatura, porque na mente do autor a sabedoria era mais importante, principalmente para assinalar as relações de Jesus com o Pai Celestial. A Bíblia nos mostra que Jesus teve ou reteve a sua natureza divina mediante o seu esvaziamento. Ele esvaziou-se a si mesmo, está lá em Filipenses 2,7. E limitou-se apenas a exercer atributos humanos durante sua vida física, sem perder a sua divindade, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Entretanto, seu desenvolvimento em sabedoria tinha por objetivo revelar o amor de Deus. Sua sabedoria era manifestada especialmente em princípios de vida e na solução de problemas sociais típicos da gente daquele tempo. Jesus demonstrou muito essa sabedoria através dos seus ensinos e especialmente na utilização de parábolas para poder aplicar as lições dessas parábolas à vida das pessoas. Outro tipo de crescimento foi o crescimento de Jesus em estatura. Sem dúvida alguma, estatura nessa escritura estava se referindo ao crescimento físico do menino Jesus, porque quando o texto foi citado, Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Na vida cotidiana de Jesus em sua casa em Nazaré, Jesus, o primogênito de Maria, desenvolveu então seu corpo, seu porte físico, trabalhando com o pai e aprendendo a profissão de carpintaria. Foi ali que ele aprendeu e desenvolveu essa arte. Está lá em Marcos, no capítulo 6. A palavra estatura, ela pode ter também um sentido figurado de altura, de grandeza moral, de grandeza espiritual. Porém, o contexto dessa escritura que nós lemos indica
que a estatura se referia ao desenvolvimento físico normal que Jesus teve. Por isso Jesus não foi alguém que teve um corpo atlético, invejável, de musculatura. Ele não era um novo Sansão da vida. Não, era um homem comum, que misturando-se no meio do povo, ninguém poderia distingui-lo a não ser como um homem comum. Até os 30 anos, Jesus viveu em Nazaré com sua mãe e seus irmãos, visto que José já havia morrido. Por isso, sua estatura era uma estatura mediana, como a de qualquer judeu, porque ele tinha um corpo normal, saudável e boa saúde. E isso é muito importante. Outra coisa interessante é o terceiro tipo de crescimento que Jesus teve, que foi o crescimento em graça. Crescimento em graça diante de Deus e diante dos homens. A graça que ele tinha para com Deus, o Pai, tinha a ver com a consciência que Jesus tinha de quem era e por que, sendo Deus, se fez carne. É interessante percebermos isso aqui. A consciência que ele tinha do seu papel como filho de Deus é revelada especialmente no episódio quando seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Ele gentilmente respondeu para os seus pais: por que me procuráveis? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Na Almeida Revista e Corrigida está escrito: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ora, cuidar dos negócios do pai e fazer a sua vontade eram muito mais importante para Jesus do que comer, beber ou até mesmo ter o aconchego de sua família. Quando a Bíblia fala da graça para com os homens, isso dizia respeito ao poder magnetizante que Jesus tinha para atrair para si a esperança dos pecadores de serem salvos. Se a Bíblia diz que ele não tinha beleza alguma para que o desejássemos, à primeira vista, fisicamente, ele não chamava tanto atenção. Mas quando ele começava a falar, a sua personalidade eletrizante era capaz de atrair multidões para ouvi-lo, porque ele tinha essa personalidade quando abria a boca para falar. Ainda que a profecia diga que não havia nele beleza alguma para que o desejássemos, como citei aqui no livro de Isaías, o seu carisma pessoal manifestava-se quando ele abria a sua boca para falar do reino do Pai. Muito bem. É bom que se diga que a família de Jesus, ela se tornou exemplar para a criação de filhos, pois Jesus, como filho, foi obediente a seus pais em todas as coisas. Deus abençoe a vocês.